Terceiro ano, como prometido, o vídeo da redação, né, da disciplina redação. Vamos falar, é claro, do nosso tema, o tema mais temido pelos alunos que estão aí próximos ao Enem, ao vestibular, que é a dissertação argumentativa, né? Esse gênero textual tão temido pelos alunos. O que é importante que vocês estejam fazendo agora nessa fase de quarentena em relação ao estudo da dissertação? Que estejam lendo muito. É o momento da leitura, né? Já que a gente não pode sair, não tem as baladinhas, não tem a social, o importante é que a gente leia, tá? Então tentem fazer o seguinte: separem por categorias todas as notícias do dia, notícias relacionadas à economia, notícias relacionadas à saúde, notícias relacionadas à cultura, enfim, de todos os temas possíveis do dia, separem essas notícias, façam uma pastinha no computador ou até mesmo no celular de vocês e separem essas notícias. E comecem a ler e escrever a opinião de vocês sobre essas notícias, tá? Para que isso? Cada vez que você lê uma notícia sobre um determinado assunto, você vai estar alimentando a bagagem do seu conhecimento. Então, quando você for escrever a tua redação, geralmente os temas da redação do Enem são temas sociais. Os temas sociais são falados o tempo todo nos jornais, tá? Então, quando você for escrever sobre um determinado tema, você já vai ter um conhecimento dessa notícia. Então, de repente, é o nome de um ministro da saúde que você vai lembrar que você viu na notícia, é uma pesquisa que aconteceu e que você guardou os dados dessa pesquisa. São argumentos, são fatos que você poderá usar na sua dissertação argumentativa, E isso demonstra que você tem um conhecimento além daquilo ali, né? Interdisciplinar, que você está lendo, que você está estudando, que você é uma pessoa culta, que você tem conhecimento do que está acontecendo no nosso país. Lembrando que os temas do Enem são nacionais, nós não temos temas relacionados ao mundo. Fernando, mas aí eu posso comparar, eu posso citar alguma informação, algo que esteja acontecendo no mundo com o nosso país? Claro que pode, né? Não há uma regra. Agora, o tema solicitado é sempre de algo que esteja acontecendo ou, né, que esteja inserido no Brasil, no nosso país. Vamos lá, gente, vamos tentar recapitular um pouquinho o estudo da dissertação. Eu já corrigi algumas redações de vocês aqui, estou terminando, porque são redações do primeiro, do segundo e do terceiro ano, então são muitas redações para poder corrigir. Mas o que eu percebo? Vocês, a maioria dos alunos do terceiro ano, vocês têm uma boa escrita, vocês conseguem argumentar muito bem, vocês têm uma clareza semântica, uma clareza linguística muito legal. Isso já é um ponto muito positivo para vocês, tá? Tem gente que nem isso tem. Então vocês já têm um discernimento linguístico que é um ponto positivo para vocês. O que está faltando? O que eu percebo é que falta bagagem. Falta bagagem de conhecimento. Então, o que eu falei aí no iniciozinho do vídeo, tem que ler jornal, revista, site, jornal da televisão. Agora, não é só ficar no mesmo jornal. Não adianta eu ficar assistindo o Jornal Nacional e pensar que eu sei tudo que está acontecendo no Brasil, porque você não vai saber. Você tem que ler várias, tem que assistir várias possibilidades dentro de uma mesma notícia. Foi aquilo que a gente falou sobre figura de linguagem. Não sei se vocês lembram quando nós estudamos a função função referencial, esqueci o nome da função referencial, função apelativa. Foi quando a gente estudou a função apelativa, né? Que a função apelativa, ela induz o leitor, ela induz a pessoa a acreditar naquilo que ela está defendendo. Então a gente sabe que o jornalismo, ele deveria ser uma função referencial, né? O fato só de informar. Muitos fazem isso, né? Muitos jornalistas são sérios, são pessoas sérias, trabalham com a verdade, são idôneos. Agora,
uma grande parte também trabalha com a função apelativa, que é a função mentirosa, tanto que nós estamos aí com o surgimento dessa expressão fake news. Então tem que ter muito cuidado com o que você lê para saber se é verdade ou não, tá? Então leitura é a sugestão que eu deixo para vocês nessa disciplina redação. Vamos recapitular? 2 alunos me pediram aí para que eu recapitulasse em vídeo o passo a passo da dissertação argumentativa. Então eu vou refazer isso aí. Vamos lá. A dissertação argumentativa, ela tem uma estrutura básica. Eu posso, Fernando, mudar essa estrutura? Não, você não pode mudar essa estrutura. Não, você não pode mudar essa estrutura. Você tem que seguir a estrutura básica da dissertação argumentativa. É uma estrutura de normativa, né? Uma regra, são regras que você precisa seguir, tá? Vamos lá. Ela é formada por 3 aspectos. Nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Eu não posso mudar a ordem desses fatores aí. A gente começa com a introdução, onde nessa introdução tem que ter a tese, tem que ter o tópico, tem que ter claro do que você vai falar dentro desse tema. Então eu tenho que repetir o tema na introdução? Não. Aí você vai estar informando o óbvio. Você vai estar colocando para a gente o que a gente já sabe. O que você vai dizer dentro da introdução, na verdade, é apontar para quem vai corrigir a sua redação do que você vai falar sobre o tema, tá? Então, se o meu tema é natureza, eu tenho o tema natureza, o tema natureza, ele é fechadinho ou ele é amplo? Ele é totalmente amplo. Eu tenho várias possibilidades dentro do tema natureza. Eu vou falar sobre a natureza, eu vou falar sobre o desmatamento. Dentro de um tema, eu puxei um tópico e eu vou argumentar sobre esse tópico. Isso é uma introdução. Isso é o que eu vou fazer e vou colocar na introdução. Eu não posso desenvolver sobre o tema desmatamento dentro da introdução, porque isso eu faço lá no parágrafo seguinte, que é o desenvolvimento. Então, na introdução, eu posso começar com um contexto histórico para poder puxar o meu tema? Pode, não tem problema nenhum. Eu posso citar um filósofo, uma letra de música, alguma coisa dentro da minha introdução? Pode, também não tem problema nenhum. Isso demonstra até que você tem um conhecimento que vai além daquilo ali. Então, isso aí, fiquem à vontade. O que é importante que vocês saibam é que dentro da introdução eu não posso desenvolver o assunto. Eu só vou apontar qual é o assunto que vai ser desenvolvido no parágrafo seguinte, tá? O exemplo que eu usei aí da natureza. Natureza é o tema. Desmatamento é o tópico que eu vou colocar na minha introdução para que o leitor saiba que eu vou argumentar, falar sobre isso aqui. Ok? Parágrafo seguinte, desenvolvimento. Primeiro parágrafo de desenvolvimento. Eu preciso ir com calma. Eu tenho que lembrar que eu ainda tenho mais um parágrafo ou de repente mais 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, se eu for com sede ao pote, se eu colocar todos os meus pensamentos, todas as minhas ideias naquele primeiro parágrafo, vai acontecer o que acontece muito com vocês, o tal do bloqueio. Professor, eu já falei sobre isso, agora eu não sei mais o que eu vou falar sobre o assunto. Isso acontece demais o tempo todo. Então, gente, é uma questão de organização. Por exemplo, eu até comentei com vocês um dia em sala de aula. Você tem que descobrir se você é uma pessoa que ouve e absorve, ou se você é uma pessoa que vê e absorve. Por exemplo, eu sou totalmente visual. Eu preciso escrever, olhar o que eu escrevi para eu poder absorver aquilo ali. Eu não consigo ouvir e guardar e ficar trabalhando aquilo ali. Eu tenho que realmente escrever porque eu sou visual. Você tem que descobrir o que você é. Se você é visual, né? Se você tem a audição mais apurada. Então, quando você for escrever uma dissertação, poxa gente, olha, pega uma folhinha, tá? O tema é natureza. Aí você vai lá, você vai escrever o tema. Tô fazendo aqui de uma forma bem vulgar, bem boba, tá? Você escreve lá, a natureza.
E aí vai colocando os pontinhos. Eu tenho uma aluna aí do terceiro ano que ela faz isso e ela tem melhorado bastante a dissertação. E aí você vai colocando no papel tudo que você lembra do tema, tudo que você lembrou do tema. Poxa, eu lembrei da natureza, eu posso falar sobre desmatamento, eu posso falar sobre os animais que estão em extinção, eu posso falar sobre as novas espécies que estão aparecendo aí no universo, eu posso falar, enfim, eu tenho N possibilidades para falar sobre o tema redação. Então vai escrevendo isso. E aí, num outro momento, vocês sabem que vocês têm uma folha de rascunho no Enem. Então, em outro momento, você pode começar a colocar todos os seus argumentos relacionados ao tema, tá? Isso assim, fora da redação, antes de escrever. Eu percebo em sala de aula que alguns de vocês, quando eu peço uma redação, já começam a escrever a redação direto na folha, a caneta. Gente, não dá, não vai acertar nunca. Não vai conseguir acertar nunca, tá? Tem que se organizar mentalmente, tem que se organizar. Se vocês estivessem somente com redação para poder fazer, aí tudo bem, de tanto estudar e perceber por osmose, talvez vocês conseguissem sim ir direto, né, na redação, mas não é o caso. Vocês têm redação, geografia, história, matemática, português, inglês, enfim, são muitas matérias para que você consiga se organizar mentalmente. Então tem que parar, colocar tudo num papel bonitinho para depois passar a limpo para que não tenha nenhum erro também, porque vocês sabem que não pode usar o corretivo, o leak paper, na redação, né? Errou, faz um tracinho na palavra, não risca a palavra toda, faz só um tracinho na palavra. Então, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, se você não usou, por exemplo, um contexto histórico lá na introdução, você pode usar agora um contexto histórico nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento, não tem problema nenhum. Ah, mas eu posso usar o contexto histórico no segundo parágrafo? Eu, Fernando, acho que já fica longe demais, porque parece que você está retomando, está começando de novo, enfim. Eu prefiro que você comece, ou você use o contexto histórico na introdução, ou que você use o contexto histórico no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Lá no segundo parágrafo de desenvolvimento, eu acho que já é a continuação daquilo que você já defendeu lá no primeiro parágrafo, tá? Então, por exemplo, no segundo parágrafo de desenvolvimento, o que eu vou fazer, Fernando? Eu estou defendendo o meu ponto de vista. Dissertação argumentativa é a defesa do seu ponto de vista através de fatos e argumentos. Eu posso pegar informações do texto complementar e colocar na minha dissertação? Não pode. Vocês fazem isso o tempo todo. Inclusive na redação que vocês enviaram para mim por e-mail, vocês fizeram isso. Vocês colocaram informações do texto complementar, gente. Não pode. O texto complementar já fala, ele está complementando o tema. É um texto para que você entenda um pouco mais sobre o tema. Ah, mas eu não posso colocar nem os dados de uma pesquisa que está lá. Não pode. Porque aí, o que o fiscal vai pensar? O que o cara que está corrigindo vai pensar? Que você não tem nada na cabeça em relacionado ao tema e que você copiou essas informações do texto complementar, tá? Então é importante que vocês coloquem tudo da cabeça de vocês. Voltando à fita lá no início da aula, bagagem de conhecimento. Eu preciso ter bagagem de conhecimento, eu preciso ler, eu não posso estar alienado em relação a tudo que está acontecendo no nosso país. Eu tenho que entender o que está acontecendo na cultura, na saúde, na economia, em todos os campos da nossa sociedade, tá? Só assim eu vou ter bagagem de conhecimento. Guardem bem essa expressão, bagagem de conhecimento. Até mesmo numa roda entre amigos, numa família, todo mundo comentando o assunto e você completamente fora daquilo ali, sem saber o que está acontecendo. Gente, a idade de vocês agora, isso não dá mais para acontecer. Vocês precisam ter a consciência de que vocês estão se tornando adultos, tá? Eu lembrei de uma música do Raul Seixas que fala: prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu não estou falando para que vocês tenham uma opinião formada, concreta, sem
nenhum tipo de mudança. É claro que vocês podem mudar de opinião, mas para que vocês mudem de opinião, vocês precisam ter uma opinião, tá? Então eu não posso mudar de opinião sem ter nada antes aí para que isso aconteça. Então a estrutura da dissertação, você pode ter introdução, um parágrafo de desenvolvimento, outro parágrafo de desenvolvimento e a conclusão, tá? Vocês podem ter aí 4 parágrafos. Fernando, eu posso fazer com 5 parágrafos? Introdução, desenvolvimento, desenvolvimento, desenvolvimento e conclusão? Pode também. Não tem uma regra que diga que você não pode fazer isso, tá? Mas eu acho que fica muito mais arrumado, muito mais centrado se você fizer com 2 parágrafos de desenvolvimento. Ela fica muito mais enxuta e acho que ela acaba dizendo mais com menos do que você colocar 3 parágrafos e ficar às vezes enrolando aí a expressão, enchendo linguiça, como vocês costumam dizer, tá bom? A conclusão, o que é a conclusão? A conclusão é a solução do teu problema. Existe um tema, você está defendendo o seu ponto de vista através desse tema, ou seja, você está problematizando o tema. A conclusão é a solução desse problema. Por isso que eu digo, iniciem ou usem nos tópicos frasais, nos períodos da conclusão, expressões como é preciso, é necessário, é fundamental, né? São essas orações que geralmente iniciam as orações subordinadas, substantivas, subjetivas. Utilizem essas expressões, porque aí você vai estar afirmando, vai estar concretizando que para a solução do teu problema é fundamental, é necessário que você faça dessa forma, tá? Nós temos os pilares da sociedade, comunidade, família, escola, governo, são os pilares de toda uma sociedade, são colunas que sustentam a sociedade. Então, para que um problema seja resolvido, eu preciso da união desses pilares. Então, essa ideia desses pilares é uma conclusão básica para que você possa usar na solução do teu problema. Não adianta eu solucionar um problema pedindo para que o governo crie campanhas, para que as pessoas... Ok, o governo vai criar campanhas, mas se eu não levo essa campanha, né? Eu não levo essas campanhas para uma família e faço que ela entenda o que está sendo dito, não vai adiantar de nada, eu vou gastar dinheiro com a campanha à toa. Então, é tudo interligado. Olha só, por que você está falando isso? Porque eu posso usar isso na minha conclusão. Não adianta, por exemplo, um professor pedir para vocês que vocês não joguem papel na rua, se você chega em casa e o seu pai e a sua mãe jogam papel na rua. Então, a solução está aí. É preciso que a escola, que a comunidade estejam interligados para que isso... já estou criando para vocês aí um período de conclusão e de solução, tá? Outra coisa importantíssima, vocabulário. Palavras, os sinônimos. Evitem usar palavras habituais, palavras do cotidiano, palavras rotineiras, palavras que nós estamos acostumados a usar no nosso dia a dia, porque você esbarra na linguagem coloquial, na linguagem informal e que a gente sabe que não é bem aceita na dissertação argumentativa. Procurem sinônimos, pega o dicionário. Quando você estiver escrevendo a tua redação, poxa, eu sempre uso essa palavra, eu quero modificar. Vai no dicionário, vê qual é o sinônimo dessa palavra. Que palavra que eu posso usar no lugar dela? Usem boas palavras. Tenham um vocabulário rico, um vocabulário bom. Mostrem para o fiscal que você está sempre além daquilo ali, sabe? É como se na dissertação você tivesse um limite. E aí você vai mostrar que você está passando desse limite porque você tem um conhecimento muito apurado, porque você é um cara que está estudando, quando eu falo cara, eu me refiro a menina, tá? Uma expressão informal. Então você é a pessoa que está estudando, que tem um embasamento teórico bacana, que tem um embasamento teórico ligado à normativa, à norma padrão da língua.
procurem sinônimos, estudem sinônimos. A gente faz até alguns exercícios em sala de aula, eu coloco lá às vezes algumas palavras, mas, gente, não adianta só o professor ficar falando para vocês e se vocês na prática não exercerem, não adianta. Não adianta, não vai absorver o que eu estou falando, tá? Vamos lá, lembrar os conceitos básicos do que não se pode colocar numa dissertação. Gente, é muito óbvio, mas eu vou falar. Gírias, linguagem informal, linguagem coloquial, tá? Tudo isso, primeira pessoa. Esqueçam de uma vez por todas. Eu acho, podemos. Esqueçam o uso dessas expressões em primeira pessoa. Esqueçam, isso não pertence mais a gente. Tá? Tem que aprender a colocar a tua opinião, a defender o teu argumento sem usar primeira pessoa. Uma dica, coloquem no Google, vocês têm aí uma ferramenta que é maravilhosa, você pode usar para o bem ou para o mal, então usem para o bem, que é o Google. Coloca lá dissertações argumentativas nota 1000 no Enem. Olha o colega lá que fez uma redação e tirou 1000, o que ele mais usou, o que ele colocou, quais foram as palavras. De repente você vai ler a dissertação e você vai falar assim, poxa, essa palavra aqui é legal, vou anotar essa palavra aqui. Então eu vou copiar a redação toda para poder botar a redação toda. Não, cada redação tem o seu jeito, tem a sua característica. Mas eu posso sim usar palavras, posso usar frases, posso usar até períodos, né? Mudando uma coisa ou outra e jogando na minha redação. Isso não tem problema nenhum, você não está roubando, você está tendo uma ideia e modificando a partir desta ideia, levando para o seu jeito de escrever, tá? A letra tem que ser legível. A letra tem que ser legível. Eu preciso ler a tua redação e nessa primeira leitura entender o que ela está sendo dita. Eu não tenho que ler a tua redação e falar, peraí, não entendi nada, deixa eu ler de novo. Isso já é um problema, tá? Então, primeiro, letra legível. Cuidado com a margem. Você tem que ter parágrafo. Eu sempre dou o exemplo do dedo, né? Coloca o dedo lá, dá o espaço do parágrafo. Por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar o meu dedo aqui e vou começar o parágrafo após o meu dedo. Aí eu vou começar o segundo parágrafo, coloco o dedo de novo. Por quê? Vai estar alinhado. Eu vou alinhar aquela margem dos parágrafos, vou deixar tudo ali bonitinho. A linha, vou até o final da linha. Cuidado com a separação silábica. Não vá me separar uma palavra de forma errada. Isso perde ponto. Então, vai até o finalzinho da linha. Não deixa aquelas lacunas na redação, porque isso esteticamente fica feio. Gente, a primeira impressão de um leitor, de um fiscal ou de alguém que vai corrigir a sua redação é a estética, o visual. Se eu pego uma redação para ler e a letra tá ruim, né? Eu vejo que esteticamente essa redação não tá legal, eu já vou começar a corrigi-la de uma forma sabe? Então agora se eu pego uma letra bonita, o cara quando eu falei cara, eu falo menino e menina. Quando eu pego uma letra bonita e eu coloco lá, que eu vejo que tá tudo bonitinho esteticamente, eu já vou corrigir aquela redação com entusiasmo. Então, dentro da gente já tem uma euforia, tipo, ai que legal, que letra bonita, que capricho. E aí isso começa a transformar o nosso olhar para que se tenha uma redação mais apurada, né? Mais bem corrigida, tá bom? Então uma letra legível, caneta preta, o Enem ele exige caneta preta, cuidado com a margem, e é isso. A aula de hoje de redação foi basicamente esse apanhado aí da dissertação. 2 alunos me pediram para que eu enviasse esse vídeo, tá aqui como prometido. Eu vou tentar gravar vídeos mais longos de aulas para que a gente não fique só no e-mail digitando o tempo todo. Eu acho que essa comunicação ela é importante. Agora, eu preciso da troca de vocês. Eu preciso desse retorno de vocês, que vocês participem, que vocês... por favor, eu estou totalmente aberto a sugestões. Podem sugerir, professor, você pode fazer um gabarito comentado? Professor, pega esse tema X, você pode dar uma aula para mim? Eu prometo a você que eu vou cumprir. Talvez não na semana que você me pediu. Beleza, vou anotar aqui. E aí, numa oportunidade de conteúdo, eu vou lembrar da tua sugestão e vou lançá-la, tá? Então pode parecer, você me pediu isso amanhã você me pede uma sugestão de matéria.
Poxa, o professor passou a semana, não gravou o vídeo para mim. Não foi desinteresse. É só aguardar o momento correto de eu poder lançar o vídeo, para que seja proveitoso para todo mundo. Tá bom? Então, até a próxima aula. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou tentar também fazer um vídeo comentado das redações. Não vou citar o nome de ninguém, não fiquem preocupados. Mas aí eu vou pegar as redações e aí lendo aqui eu vou comentando sobre elas, os erros, os acertos. Tá bom? O aluno que escreveu, ele vai se identificar e aí depois ele entra em contato comigo se ele não entendeu alguma correção. Acho que isso é bacana. Tá bom? Valeu!